Olá, como vai? É um prazer encontrar vocês novamente. Estamos aqui no programa As Coisas da Vida e do Espírito. Como já temos um combinado de você nos enviar perguntas aqui no nosso direct, no Instagram, no Face, esses endereços que estão aparecendo na sua tela. E nós vamos responder algumas perguntas hoje que reunimos. A sua pergunta pode estar diferente em alguns pontos, mas nós reunimos as perguntas para falarmos hoje sobre o perdão. Uma das melhores lições que nós conseguimos encontrar a respeito do perdão, ela está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados que são misericordiosos. E misericordioso quer dizer bondoso, caridoso, piedoso. Tem uma pergunta: devemos perdoar somente quem nos perdoa? Claro que não. A proposta maior de Jesus é de perdoarmos até aos nossos inimigos. Aquela situação dos antigos, dente por dente, olho por olho, foi uma classificação da lei da vingança. Você teve um olho arrancado, você tem a permissão da lei de ir lá e arrancar o olho de quem fez isso. Arrancar o dente do seu filho, você tem a autorização da lei para ir lá e arrancar o dente do filho daquele que fez isso. E se nós estivéssemos assim até hoje, nós estaríamos vivendo num mundo de cegos e de banguelas. Mas Jesus, já no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que eu não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus veio dar seguimento, dar cumprimento à lei, mas fazer uma interpretação com uma única palavra que ele trouxe pela primeira vez para o vocabulário do mundo, usando o amor. O amor, essa interpretação que cabe em qualquer lugar e que modifica o estado de violência de qualquer um. Quando Pedro pergunta a Jesus se deveria perdoar por 7 vezes, e Jesus disse que não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. Então a gente começa a contar. Eu te perdoo, fez outra coisa, eu te perdoo, e nós vamos perdoando. Vamos supor que uma pessoa erre bastante conosco. Se a gente perdoou em um ano 490 vezes, estamos livres para não mais perdoá-los. Não é bem assim. Não é uma simples matemática de 70 vezes 7. É quem perdoa 490 vezes cada falta, como nos disse o Chico Xavier. Nós já nos acostumamos tanto a perdoar que nós iremos perdoar sempre. Não mais uma conta como uma situação figurada. Quem perdoa vai ficando leve, não deixa acumular os petardos de uma violência qualquer, de uma injúria, de que quer que seja.
E esta leveza vai fazendo a gente flutuar. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, diz, no primeiro item, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ou seja, aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, alcançará a caridade. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoarem aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Para a gente entender essa situação, quer dizer que Deus então não me perdoa? Se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Não é esta troca, não é este o sentido literal. É porque eu não consigo chegar até Deus para que Ele opere todas as graças em mim. Se eu fico pesado, se eu me encho de mágoas, de rancores, de sentimento de vingança, isso me prende ao chão. Isso não faz com que eu vá planeando, voando até Deus. Se eu não consigo perdoar, é esta situação que está apontado, que acabamos de ler em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Continuando no item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aquilo que nós acabamos de falar. E esse perdoar ao irmão numa intimidade, isoladamente, é para que o perdão tenha o seu efeito mais nobre. É para que o perdão não seja um grito para aparecer para outras pessoas, para outros homens. Dizer, ah lá, está vendo? Ele perdoou. Isso perde a eficácia do perdão. O perdão não precisa ser feito em público. Muitas vezes existe até a exigência, por sentença judicial, de que o ofendido seja retratado em público. Quer diminuir aquele que pede o perdão, quer humilhar, quer dizer aí, eu fiz ele pedir perdão. Que mérito tem? E que mérito tem aquele que recebe o perdão, aquele que doa, se não vem do coração? São coisas que a gente precisa refletir para podermos caminhar melhor. Como entender? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto que estais com ele a caminho, antes que ele entregue ao juiz, que o juiz entregue ao ministro da Justiça, que não sejais metido em prisão, e lá ficarás até pagar o último cetil, o último centavo. Ora, nós estamos aqui neste caminho. Quantas coisas lhe fere profundamente, quantas coisas você se magoa. Esse colocar de perdoa enquanto está aqui, se refaz enquanto está aqui, porque depois do processo de desencarnação, aonde nós iremos encontrar para pedir perdão? Aqui, localizar em que oração,
Em que sentimento? Sentir, olhar, o olho no olho, entender alma com alma. Muitas das vezes, aquele que está com raiva e que desencarna com esse sentimento de ódio, pode tornar-se o obsessor. E vamos lembrar de uma história vista no filme, fatos reais, vista no filme de Divaldo Pereira Franco, onde o obsessor, o Máscara de Ferro, o persegue por dezenas e dezenas de anos. Por mais que Divaldo conversasse, pedisse perdão, ele não se tocava. O desencarnado não se tocava de que aquele perdão era de coração. Houve uma mágoa lá atrás, houve um ferimento, coisas graves, e ficou a perseguição. Somente quando uma daquelas várias crianças que o Divaldo Pereira Franco pegava para adotar, pegava para cuidar, que é deixada em sua porta, quando ele pega aquela criança para cuidar dela, e ele pessoalmente começa a limpar aquelas chagas, aquelas feridas daquela criança, aparece o obsessor, o Máscara de Ferro ao seu lado, e pergunta para ele: você vai cuidar dessa criatura, desta criança? E Divaldo, olhando para ele, com a mesma ternura de sempre, disse: é claro que vou cuidar. Foi deixado na nossa porta para que nós tomássemos as providências. Nós vamos cuidar desta criança, vamos registrar em nosso nome e dar todas as providências da educação para que ela cresça. E o obsessor disse: você ainda não me convenceu de tudo, mas a partir de hoje eu te deixo, porque está nas tuas mãos a minha mãe. Como se vence pelo amor. Que fantástico a maneira de pedir perdão indiretamente, de cuidar de alguém. Quem é que está contigo hoje? Quem é que mora contigo? Quem são os teus filhos? Quem é o teu vizinho? Quem é a tua esposa? Nós não estamos aqui pela primeira vez. Não estamos aqui passando de passeio num shopping vendo vitrines. Nós estamos aqui por princípios muito maiores. E vamos falar isso um pouco mais depois do nosso intervalo. Até lá. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem
e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais, contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Olá, já estamos de volta e vamos continuar falando sobre o perdão. Mais uma pergunta aqui, diz assim: nas escrituras dos evangelistas Mateus e João, não entendemos sobre o mencionado argueiro e trave no olho. E na subpergunta, e atire a primeira pedra. Como entender melhor? Nessa passagem dos evangelistas, o argueiro é o cisco. Como é que eu quero ver o cisco no olho do meu semelhante se eu tenho no meu olho uma trave? É uma expressão de linguagem. Uma trave é um tronco. É um pedaço grande. Então, quer dizer, como que eu posso enxergar um cisco no olho do outro se os meus estão quase que cegos com a trave que eu tenho? Mas traduzindo isso para o perdão, para as mágoas, para as ofensas, por aceitação. Eu vejo o erro, o cisco é o erro no meu semelhante. Eu vejo que ele fuma, que ele bebe, ou que ele joga, ou que ele fala palavrões, ou eu vejo os erros e não vejo os meus erros, muito maiores. Erros que muitas das vezes só nós sabemos, porque nós somos bons na magia de esconder os erros. Então é essa a passagem dos evangelistas quando diz o que é o hipócritas, porque vê o cisco no olho do teu irmão enquanto não vê a trave nos teus olhos. Nós somos excelentes juízes e impiedosos. E nós julgamos os erros dos outros, conhecidos nossos ou não conhecidos. Porque, você viu o que passou com fulano de tal? Você leu, tomou conhecimento disso, daquilo? Não é nenhum conhecido. Não tem nenhuma intimidade, mas a gente já sentencia ele conforme for. Nós mesmos, os espíritas, os cristãos, os religiosos, já colocamos ele no inferno direto. Não tem nem purgatório, segundo a Igreja Católica, a gente já coloca no inferno, vai queimar.
no fogo do inferno. Ou seja, estamos vendo o cisco no olho dos outros e não estamos vendo a trave nos nossos olhos. Na outra subpergunta em relação a tire a primeira pedra, quando é trazida uma mulher adúltera para Jesus, os fariseus queriam testá-lo, como sempre, provocar a Jesus para que ele se desviasse do que veio aqui fazer. Então eles trazem uma mulher adúltera e perguntam para Jesus: esta mulher foi pega em adultério, o que devemos fazer? Ora, eles queriam que Jesus dissesse: faz o que está na lei. Ele não disse: eu vim aqui cumprir a lei, eu não vim descumprir a lei. Ou seja, faz o que está na lei. E o que diz a lei mosaica em relação ao adultério? Que a pessoa fosse condenada à pena de morte por apedrejamento. Se Jesus diz isto, ele diz: cadê o amor desse Jesus? Está falando para a gente dar cumprimento, matá-la apedrejando-a. E se Jesus diz: deve perdoá-la, deve deixar quieto, vocês pegaram, mas isso acontece, deixa para lá. Jesus estaria pactuando com o erro. Então ele coaduna com o adultério. Mas a gente vai interpretar mergulhando nas Escrituras, dizendo: cadê o adúltero? Vocês me trouxeram adúltera. Onde está o adúltero? Não existe adúltera sem o adúltero. Então Jesus diz que seja atirado a primeira pedra aquele que não tem pecado, aquele que não comete erro. Ora, e Jesus abaixa e fica escrevendo com a ponta do indicador no chão. E depois olha para a mulher adulta e pergunta para ela: aonde estão os teus acusadores? Ela disse que eles já tinham ido embora, que não o acusaram. Ele diz: eu também não te acuso. E diz para ela que vá e não volte mais a pecar. Ora, nós não podemos tomar como absoluto a máxima de que não julgueis se não queres ser julgado. Não é essa oração, esta frase para tomarmos como absoluto. Porque todo um processo legal, todo um processo jurídico, como passaria pelas mãos de um juiz, de um magistrado? Não vai julgar para não ser julgado. Não é este o entendimento. Deve existir o processo de julgamento, todo um processo de correção. Como é que um pai, uma mãe corrige o filho? Fala com o pequenininho que está engateando. Fala: filho, não, sai daí, não põe o dedo na tomada. E vai lá, e ele engatinha para a tomada. Parece que tomada e dedo de neném engatinhando, um atrai o outro. E ele vai para lá. Você tira ele volta para lá. E você está falando, e está falando, e está falando. Até o momento em que você dá um tapa de leve na mão dele. Mas qualquer coisinha, a criança chora e tal, você põe ela sentada, ajeita em outro lugar e fala que não pode. É uma repreensão, é uma forma, é um jeito pedagógico de ensinar. Ou seja, não é para tomar na sua essência, no termo absoluto. Porque, senão, nós que estamos aqui, num planeta escola,
Nós não conseguimos nos educarmos, todos nós, por si só. Sozinho nós adquirimos a educação, sem ninguém para nos educar, nos ensinar. Não existiria nem livro, porque o livro é um dos nossos professores. Nós temos que seguir determinados caminhos. Então, nós vamos encerrar aqui o programa lendo só um trecho da reconciliação com o adversário. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aquele contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem, não é princípio de verdade. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Como havíamos dito. Muitas vezes a gente diz, né, com raiva, por que não morre logo de uma vez, eu me livro dele? Lei do engano. Nós estamos aprisionados na matéria. E só enxergamos por dois orifícios, pelos glóbulos oculares. Quando livres da matéria, a parede não nos segura. O espírito atravessa as paredes, atravessa os lugares. E se eu quiser chamar um inimigo que eu possa ter agora, como é que eu devo fazer? Mandar um recado pela televisão? Telefonar para ele? Mandar o WhatsApp? Eu tenho que me comunicar dessa forma. E como que eu chamo esse pseudo-inimigo, ele já estando desencarnado? Basta pensar. As emanações de energia do pensamento é o suficiente para trazê-lo perto de mim. Por isso a máxima de que reconcilia-te enquanto está com ele no caminho. Aprende a perdoar sempre. Saiba a entender que, julgando o próximo, nós amanhã, bem próximo, podemos necessitar da misericórdia dele. Estejamos vivendo de bem com a vida e vivendo na conformidade que o Evangelho do Mestre Jesus nos ensina. Nós estaremos muito melhores. Estaremos vivendo plenamente uma vida de abundância, como Jesus disse, que veio nos trazer a vida com abundância, uma abundância de paz, uma abundância de alegria nos nossos corações. Nós desejamos a vocês que sejam felizes, que pensem mais, que estudem mais e que tenham muita paz. Até o próximo programa.